Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida. Agora nós vamos estudar as entidades paraestatais e o terceiro setor. Toma cuidado, porque muitas às vezes esse tópico aqui aparece junto com organização administrativa, mas é raro. Quando ele aparece junto com a organização, ele cobra mais genérico assim. Normalmente isso aqui cai de forma mais aprofundada quando se fala em entidades paraestatais e terceiro setor, ou ainda quando cai a lei das organizações sociais, a lei das OCIPs, ou a lei da organização da sociedade civil. E eu já quero começar a fazer uma explicação geral para vocês sobre o que é essa história de entidades paraestatais e o que é terceiro setor. Antes eu preciso explicar para vocês o que é a tal da reforma do Estado. Olha só, quando a gente fala de administração pública, é muito comum a gente falar sobre modelos de administração. E nos modelos de administração, nós tivemos o modelo patrimonial, que é aquele modelo típico dos regimes das monarquias, em que o rei, ele basicamente confundia o patrimônio público com o patrimônio privado, e essa época do patrimonialismo era uma época em que a administração pública ela não tinha uma profissionalização, você não tinha impessoalidade, não tinha legalidade, então regia basicamente uma ideia de nepotismo, né, de ineficiência da administração pública. Eis então que começam a surgir modelos exigindo uma profissionalização da administração. Legalidade, impessoalidade, esse tipo de situação surge na ascensão do tal do modelo burocrático de administração. E eu sempre costumo dizer o seguinte, muitas pessoas criticam, né, utilizam a expressão excesso de burocracia, né, para criticar, mas quando a gente fala de modelo burocrático, não é esse excesso de burocracia, porque o excesso de burocracia ele é uma disfunção da administração pública burocrática. O modelo burocrático é um modelo que, defendido por Weber, em que você tem a legalidade, a impessoalidade e a profissionalização como a base da administração pública. O problema é que no Brasil e em boa parte do mundo, quando esse modelo foi inserido, você deu tanta ênfase ao controle de processo, ou seja, aquele excesso de rigor, que acabou tornando a administração pública lenta e ineficiente. Você deu um grande salto em relação ao patrimonial, mas não resolveu o problema da sociedade. Eis que começam a surgir correntes defendendo um novo modelo de administração pública que ficou conhecido depois como a administração pública gerencial. A administração gerencial, ela muda a ênfase das formas de controlar a administração. Primeiro, ela defende um controle por resultados, ao invés de um controle por processos. Então, nós passamos a ter que acompanhar uma maior eficiência da administração pública. E segundo, ele defende uma diminuição do papel do Estado. E aí aqui surge uma corrente conhecida como Estado regulador. Ou seja, o Estado, ao invés de se preocupar em prestar diretamente serviços à população, ele passa a transferir a sua preocupação mais à questão de normatizar, fiscalizar e regular os setores, e deixando a própria iniciativa privada a prestação do serviço. Isso aqui é uma linha geral só para você entender onde e como que surge essa questão dos modelos de administração pública e como que isso vai impactar no assunto que nós estamos estudando agora. Lá em 1995, foi elaborado um documento, e esse documento é um plano que foi utilizado na reforma da administração pública. Você com certeza já ouviu falar disso aqui, e se não ouviu falar até agora, eu estou trazendo para vocês o plano diretor da reforma do aparelho do Estado. PDRAE ou PEDRAE, ou seja lá como que você queira chamar ele aqui. Esse plano diretor da reforma do aparelho do Estado, ele trouxe diretrizes gerais para instituir a administração pública gerencial no Brasil. Então vamos escrever aqui tudo junto, você vai escrevendo aqui junto comigo, plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Esse documento, ele foi elaborado lá em 1995, então você pode colocar aqui, ó, PEDRAE ou PEDRAE, e ele é um documento de 1995. Esse documento aqui, ele trouxe uma série de diretrizes, propondo um aperfeiçoamento, segundo ele, da administração estatal. Ele separou diversos setores e disse o seguinte, olha, alguns setores podem ser utilizados pela iniciativa privada e o Estado só vai ficar com aquelas atividades que são típicas, que são essenciais. A partir desse plano, foi editada uma emenda constitucional, e essa emenda constitucional é uma emenda constitucional bem conhecida, que é a emenda 19 de 1998, conhecida então como Emenda Constitucional da Reforma Administrativa. Eu sei que a gente sempre fala, volta e meia, em reforma administrativa,
mas atualmente essa daqui ainda é a principal, é a mais famosa, porque ela realizou uma ampla alteração do contexto constitucional. E a ideia dessa emenda constitucional 19 de 98, né, a sua filosofia, foi instituir a eficiência dentro da administração pública brasileira. Tanto que o princípio constitucional da eficiência, não tem o nosso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, lá nos primórdios, quando a Constituição de 88 foi editada, ele era um LIMP com P mudo, não tinha o E. O E de eficiência, para se tornar LIMP, ele foi instituído pela emenda 19 de 98. Professor, mas onde que isso aqui me interessa em relação ao terceiro setor? Quando a gente fala de terceiro setor, nós temos que saber diferenciar o que seria a publicização da privatização. Porque se uma das ideias do plano diretor da reforma do aparelho do Estado era diminuir a participação direta do Estado e atribuir à iniciativa privada a prestação dos serviços direto à população, isso vai acontecer por intermédio de um processo geral de privatização. Só que esse termo privatização ele pode ser utilizado no sentido mais amplo para se referir a qualquer transferência de uma atividade do Estado para a iniciativa privada. Por exemplo, o Estado vendeu uma empresa estatal, isso é privatização, e inclusive é o termo mais comum da gente mencionar, né? Sempre que você escuta falar em privatização, normalmente você está pensando na venda de uma empresa estatal. Só que privatização também pode ser a concessão de um serviço público, por meio de concessão, permissão, a delegação da prestação de um serviço público. Ou, genericamente, outras formas de diminuição do Estado e atribuição do serviço para a iniciativa privada. Porém, seria mais adequado a gente separar esse termo, na verdade, em duas expressões. Uma chamada de publicização e a outra de privatização. Qual que é a diferença desses dois termos? Quando a gente fala de publicização, nós estamos falando da transferência de serviços que são serviços de interesse social e que, por isso, quando eles são transferidos, eles devem ser transferidos para entidades privadas sem fins lucrativos. Nesse grupo de atividade, nós vamos encontrar os chamados serviços sociais, como, por exemplo, a educação e a saúde. Porque, olha só, a educação e a saúde, eles são livres da iniciativa privada. Então, você já tem a iniciativa privada prestando esse serviço. Quando o Estado presta, o Estado tem que prestar esse serviço porque são serviços sociais de interesse da população e que existe uma carência. A nossa população, a população brasileira, não tem condições de arcar com esses serviços do seu próprio bolso, né? É só a gente imaginar quanto que é um salário mínimo aí e as condições para você sustentar uma família. Por isso que o Estado tem que estar presente nesse tipo de serviço. Só que se o Estado não quiser estar presente diretamente, prestando serviço por meio dos seus servidores, se ele passar isso para a iniciativa privada, ele tem que passar isso de forma gratuita. E como que ele vai fazer isso? Por intermédio de entidades privadas sem fins lucrativos, que vão explorar esse serviço, prestar esse serviço à população, mas sem um fim econômico, sem um objetivo lucrativo sobre essa atividade. Além da publicização, nós temos também a privatização. Na privatização, você tem serviços públicos, mas são serviços públicos que podem ser explorados pelo mercado. São serviços públicos que podem ser prestados com objetivo de lucro. Por exemplo, os serviços de telecomunicações foram delegados à iniciativa privada e as empresas que o exploram buscam obter lucro pela participação desse serviço. Serviço de transporte público municipal, ele é delegado a empresas privadas que exploram a prestação de serviço com o propósito de obter um lucro. Então essa é a diferença de publicização para privatização. O que nós vamos falar ao longo dessa nossa aula? Nós vamos falar nessa aula sobre publicização. É esse tópico aqui que será abordado ao longo da nossa transmissão de hoje. E aí agora que eu quero começar a explicar para vocês o que é o terceiro setor e o que são essas tais entidades paraestatais. Para vocês entenderem, eu preciso fazer uma divisão dos setores do Estado em primeiro, segundo e terceiro setor. Professor, eu sempre ouvi falar de terceiro setor, mas eu nunca entendi o porquê. Quando você fala de primeiro setor, você está falando do Estado. É o próprio Estado prestando algum tipo de serviço. Então, por exemplo, quando você passar no seu concurso público, se você se tornar um servidor público do Estado, você estará atuando no primeiro setor. Então, você está lá numa autarquia, você está lá na Receita, você está lá no Tribunal de Justiça, você está lá no órgão policial, você está no primeiro setor. O primeiro setor é o Estado. O segundo setor é a iniciativa privada.
ou seja, é o mercado. E o mercado, ele é o setor privado com fins lucrativos. Quem abre uma empresa, abre essa empresa para obter lucro. Ah, professor, mas eu abri minha empresa, eu não quero lucro, eu só quero sustentar a minha família. Beleza, isso é lucro. Para sustentar a sua família, você precisa obter uma renda dessa atividade. Então, se você queria abrir uma empresa para sustentar a sua família, você abriu a empresa para obter um lucro suficiente para sustentar a sua empresa. Então, esse é o mercado. E além do mercado, além do estádio do mercado, nós vamos ter o chamado terceiro setor. O terceiro setor, ele é formado por aquelas organizações que são sem fins lucrativos. E uma característica marcante dessas pessoas aqui, ou dessas organizações, é que elas são definidas pelo plano diretor da reforma do aparelho do Estado como o setor público. Isso aqui é um pouquinho esquisito, tá? Ele define elas como setor público, porém é um setor público não estatal. Toma cuidado com esse conceito, tá? O que eu quero dizer aqui para vocês? O plano diretor da reforma do aparelho do Estado diz que ele é o setor público não estatal, no sentido de que é um setor que busca prestar serviços de interesse social, mas não é do Estado, porque não faz parte da administração pública. Então, eu já vou colocar aqui para vocês desde já. Se a questão de prova te perguntar se uma entidade do terceiro setor faz parte da administração pública, não. Ah, ela é uma entidade pública? Não. Ela é uma entidade privada sem fins lucrativos. Ah, professor, mas por que você colocou público aqui? Porque o plano diretor diz que esse é o setor público não estatal. Mas aqui você tem que ler ele no conjunto. Público não estatal não significa que ela é uma entidade pública, porque ela é uma entidade privada sem fins lucrativos. Muita cautela nisso aqui para não causar confusão na hora que chegar a sua questão de prova. Pessoal, aí nós vamos avançar mais um pouquinho agora, porque eu quero trazer alguns detalhes sobre as características do nosso terceiro setor. O que é o terceiro setor, então, agora em detalhes? Eu vou abrir aqui uma caixinha e vou colocar para vocês o seguinte. Sempre que você ouvir falar de terceiro setor, entenda. O terceiro setor é formado por entidades privadas, ou seja, entidades que não fazem parte da administração pública. Mas ainda que sejam entidades privadas, elas são entidades da sociedade civil. E elas estão aqui para prestar serviços de interesse coletivo. Então, a gente pode colocar assim, ó, entidades privadas da sociedade civil. E essas entidades têm como característica o fato de que elas são sem fins lucrativos. Isso aqui, popularmente, fica conhecido como ONGs, organizações não governamentais, tá? Essa expressão ONG, ela é inadequada sob o ponto de vista jurídico, né? Organização não governamental é coisa que aparece aí na TV, mas você não vai chamar de organização não governamental, você vai chamar de organização da sociedade civil. E aí surge agora o tal das entidades paraestatais. E muitos alunos me perguntam o seguinte, professor, entidade paraestatal e terceiro setor não é a mesma coisa? E aí eu vou responder para vocês que não é a mesma coisa. Eu vou colocar uma caixinha aqui para mostrar para vocês como não é a mesma coisa. O terceiro setor, ele é formado por todas as entidades privadas da sociedade civil, todas as entidades sem fins lucrativos. Quando você ouvir falar de entidade paraestatal, ela vai ser um grupo, uma caixinha menor das entidades do terceiro setor, mas que possuam algum tipo de parceria com o Estado. Então, olha só, se você se unir com uma série de amigos, né, e resolver abrir uma organização privada sem fins lucrativos para prestar serviços assistenciais à população, você estará abrindo uma entidade do terceiro setor. Se você não receber um centavo do Estado para isso, ou seja, você arca toda a atividade com dinheiro seu, dos seus amigos, ou de doações, essa será apenas uma entidade do terceiro setor. Agora, se após você instituir essa associação, essa entidade privada sem fins lucrativos, você elaborar um projeto e pedir um apoio, um fomento do Estado, firmando uma parceria com o Estado e recebendo recursos ou outro tipo de apoio, você passará a ter uma entidade paraestatal. Será também do terceiro setor,
mas nesse caso será uma entidade paraestatal de forma mais específica. Então, toda entidade paraestatal é uma entidade do terceiro setor, porque ele é um grupo menor que está aqui dentro. Porém, o terceiro setor pode ter entidades privadas sem fins lucrativos que não têm parceria com o Estado. Se tiver parceria com o Estado, é só terceiro... Se tiver parceria com o Estado, é entidade paraestatal e terceiro setor. Se não tiver parceria com o Estado, é só entidade do terceiro setor. Apesar dessa consideração, às vezes eu vejo as bancas meio que fazendo uma confusão quanto a esses conceitos, mas é importante você saber qual que é a sua diferença técnica. Quando nós falamos do conceito, então, de entidade paraestatal, nós podemos colocar aqui um conceito que eu vou chamar de conceito moderno, que é esse conceito que eu acabei de colocar ali na nossa exemplificação. Esse conceito moderno é o conceito que você deve adotar para fins de prova. Esse conceito moderno diz o seguinte: entende-se como entidade paraestatal a entidade do terceiro setor e que, por algum meio, tenha firmado uma parceria com o Estado. Firma essa parceria por algum tipo de instrumento para receber recursos ou outra forma de fomento estatal. Então, a entidade paraestatal é a entidade do terceiro setor que firmou uma parceria com o Estado. Professor, se você está colocando um conceito moderno, quer dizer então que existe o chamado conceito antigo? Sim. E esse conceito antigo, eu já vou colocar um parênteses aqui para vocês. Esse conceito, em regra, ele não é adotado. Esse conceito aqui ele já foi abandonado pela doutrina. Então, a doutrina não adota mais esse conceito. Aí um monte de gente vai pegar e falar: professor, se esse conceito já foi abandonado, por que você vai trazer ele aqui só para gerar confusão? Porque esse conceito, infelizmente, ainda aparece em algumas leis. A própria lei de licitações ainda utiliza essa expressão. Se você for lá no artigo 17 da Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8666, quando ele fala lá de entidades paraestatais, ele não está falando do conceito atual, ele está falando do conceito antigo. E qual que é o conceito antigo de entidades paraestatais? O conceito antigo de entidade paraestatal envolve as chamadas empresas estatais, ou seja, empresa pública e sociedade de economia mista. E além das empresas estatais, ele também envolve aqui o Serviço Social Autônomo, que é um grupo específico de entidade paraestatal que nós vamos estudar daqui a pouco. Esse conceito, então, ele não é mais adotado. Você não vai utilizar ele como referência, basta que você saiba que ele existe. Por que você tem que saber que ele existe? Porque, por exemplo, quando você for ler a lei de licitações, lá no artigo 17, você vai lembrar: o professor falou que essa entidade paraestatal aqui, esse conceito da lei de licitações é o conceito antigo, que hoje em dia não é mais adotado. O que vale agora é um conceito moderno. E qual que é o conceito moderno? O conceito moderno diz que as entidades paraestatais são as entidades do terceiro setor que firmam uma parceria com o poder público. Tem uma última informação que eu quero colocar aqui para vocês, bem importante, tá? Essa última informação é uma informação que cai muito em questões de prova em geral. Sempre que te perguntar o terceiro setor ou ainda as entidades paraestatais, já estou colocando as duas aqui, tá? As entidades paraestatais, elas não fazem parte da administração pública. O que eu coloquei aqui nesse quadro? Eu estou dizendo para vocês o seguinte: as entidades do terceiro setor e as entidades paraestatais, elas não compõem o conceito de administração pública. Então, se te perguntar de organização social, organização da sociedade civil de interesse público, organização da sociedade civil, serviço social autônomo e por aí vai, elas fazem parte da administração? Não. Não fazem parte da administração. Elas têm algum vínculo com o Estado, elas podem receber recursos públicos, mas não compõem o conceito de administração pública. Isso aqui é importante para a gente. Galera, agora para fechar, eu vou colocar aqui para vocês algumas características gerais das entidades paraestatais. Vamos lá. Algumas informações eu já passei para vocês, então eu vou ser repetitivo em alguns tópicos. Primeira parte que eu vou ser repetitivo é o seguinte: todas elas são entidades privadas. Ainda que se adote aquele conceito de entidade pública não estatal, elas são entidades privadas. O que significa que elas são entidades privadas? Significa que a criação delas, ou seja, a instituição delas, é realizada por particulares.
Então, por exemplo, uma organização social, ela vai ser algum tipo de associação, algum tipo de entidade privada sem fins lucrativos que foi qualificada como organização social, recebeu uma qualificação. Só que quem criou ela foram particulares, foram pessoas que não fazem parte da administração pública. Então essa é a primeira regra. Segundo ponto, esse ponto aqui ele vem lá do plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Elas podem ser utilizadas para a prestação dos chamados serviços não exclusivos. Professor, o que são serviços não exclusivos? Serviços não exclusivos são aqueles serviços que não são típicos do Estado. Porque, por exemplo, um poder de regulamentação, aplicar multas, essas atividades somente podem ser realizadas pelo próprio Estado, são atividades típicas. Logo, não podem ser atribuídas às organizações, às entidades paraestatais. Porém, a prestação de um serviço de saúde ou de educação, que não é exclusivo, não é tipo de Estado, pode ser atribuído a esse tipo de atividade, a esse tipo de entidade. Além de prestar serviços não exclusivos, elas prestam esses serviços em colaboração com o Estado. E essa colaboração ela é formalizada por algum tipo de instrumento, como, por exemplo, um contrato de gestão, um termo de parceria, um convênio ou outros instrumentos. Para isso, essas entidades aqui, elas vão receber um apoio, um incentivo do Estado. Esse incentivo do Estado, ele é conhecido, ele é uma forma do exercício da função administrativa, conhecido como fomento. Professor, o que é o fomento? O fomento é alguma forma em que o Estado vai prestar um apoio às entidades. Existem diversas formas de fomento, tá? Mas o fomento aqui é uma forma de apoio do Estado para as entidades paraestatais. Seja por transferência de recursos, seja com cessão de servidores, seja por cessão de bens, pode ser, por exemplo, eu firmo uma parceria com a entidade e permito que ela utilize um galpão que faz parte da propriedade do Estado. Isso será uma forma de fomento, será uma forma de parceria. Então sempre haverá aqui um incentivo do Estado. Outro tópico importante é o seguinte: todas as entidades paraestatais vão se submeter a algum tipo de controle. Por quê? Porque elas estão recebendo recursos públicos. E esse controle, ele é realizado pela própria administração, porque lá no instrumento de parceria firmado, nós vamos ter lá metas, vamos ter objetivos a serem cumpridos. E esses objetivos serão controlados pelo Estado. E, além disso, elas terão o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas. Então, por exemplo, se for um serviço social autônomo que recebe recursos da União, essa entidade ela terá que prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Então, ela se submete ao controle do Tribunal de Contas competente para fiscalizar aquele recurso que foi repassado. Aí sempre aparece, sempre que você estuda no direito administrativo, você escuta falar na expressão regime jurídico. Aí você deve estar se perguntando, professor, qual o regime jurídico que é aplicável a essa entidade? Olha, como ela é uma entidade particular, o regime jurídico ao qual ela se submete é um regime jurídico de direito privado. Ela se submete a um regime jurídico de direito privado. Só que apesar de se submeter a um regime jurídico de direito privado, esse regime, essa expressão você também já ouviu falar em algumas situações, ele é derrogado parcialmente por normas de direito público. A gente não coloca o parcialmente porque derrogado já seria parcial, né? Então ele é derrogado por normas de direito público. Por exemplo, a entidade tem que fazer aqui a prestação de contas. Isso é uma aplicação de uma norma de direito público a essa entidade. Ela se submete à transparência, à lei de acesso à informação, no que for relativo à utilização dos recursos públicos. Ela não faz concurso público, mas ela tem que fazer um processo seletivo isonômico para a seleção dos seus funcionários. Elas não fazem processo licitatório regido pela lei de licitações, mas tem que fazer um processo isonômico para a seleção das empresas a serem contratadas. Então ela se submete a um regime jurídico de direito privado, derrogado por normas de direito público. E por fim, a última característica que nós já mencionamos também, elas integram, elas compõem
o chamado terceiro setor, ou seja, as entidades paraestatais não fazem parte da administração pública. E aí, para a gente fechar esse nosso bloco inicial, eu trago aqui para vocês uma lista das nossas entidades paraestatais. Essa lista que eu estou colocando aqui, ela não é exaustiva. O que eu quero dizer com não é exaustiva? Pessoal, não existe uma lei que vai dizer para a gente o seguinte: são entidades paraestatais, essa e essa. Não existe isso. A legislação vai mudando, o Estado vai mudando e cada vez surge um nome diferente com características próprias. Então é comum surgirem novas entidades paraestatais por aí. Mas genericamente nós temos os serviços sociais autônomos, que formam o denominado Sistema S, as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público, as entidades de apoio e as organizações da sociedade civil, que vai ser um termo mais genérico, que é utilizado na Lei 13.019 de 2014. Ah, professor, mas eu já li um outro livro que coloca um outro nome aqui. Beleza, acontece. Também existem outros nomes. A gente poderia colocar aqui uns 6, 7, 8 nomes de entidades paraestatais. Mas eu entendo que as relevantes para fim de prova são essas 5 aqui: Serviço Social Autônomo, Organização Social, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Entidade de Apoio e Organização da Sociedade Civil, que é aquela regida pela Lei 13.019. Com isso, eu vou chamar o nosso intervalo aqui, a nossa vinheta, e já voltamos para começar a falar de cada uma dessas entidades. Eu tinha que resolver uma questão antes de puxar o intervalo. Eu vou ver se eu consigo resolver a questão aqui, depois eu emendo o vídeo para vocês. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui mais ou menos como que a gente estava na explicação. Deixa eu colocar no quadro, colocar para gravar e vamos lá. Mas primeiro vamos resolver então uma questãozinha sobre esse tópico. Olha só, até recentemente havia entendimento dos especialistas de que a sociedade poderia ser classificada em 2 setores, o primeiro sendo o poder público, o segundo sendo o mercado. Com crescente número de demandas sociais não atendidas pelo Estado, um terceiro setor começa a se consolidar e ganhar importância no atendimento das demandas da sociedade. Assinale a opção que indica uma organização do terceiro setor. Pessoal, agência executiva é uma autarquia ou fundação que foi qualificada. Sociedade anônima é uma empresa, né? Uma SA, pode ser uma sociedade de economia mista, mas também pode ser uma empresa privada. Fundação autárquica é uma fundação que tem as características de uma autarquia. A associação pública, ela pode ser, por exemplo, um consórcio público, então ela não vai ser uma entidade paraestatal. E por fim sobra a entidade de apoio, e aí a gente lembra, né, uma das categorias das entidades do terceiro setor, ou entidade paraestatal, nesse caso mais específico, seriam as entidades de apoio. Com base nisso aqui, o gabarito é a alternativa E, e agora sim nós fechamos esse bloco inicial da nossa aula, esse bloco introdutório sobre as organizações, sobre o terceiro setor e as entidades